everyone, you're welcome to one more English class. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel. Vamos estar juntos e antes de começarmos a nossa aula, vamos checar o conteúdo. Let's go! Então, aula 3, o objeto de conhecimento são os comparativos e os superlativos. E o detalhamento, adjetivos curtos, adjetivos longos, comparativos de igualdade, comparativo de inferioridade e superioridade. Ok? Isso é o que nós vamos estudar. Pay attention, prestem atenção e vamos à nossa aula. E aqui eu mostro para vocês, para iniciarmos, falar de comparativo, trago para vocês aqui essas duas imagens. Nesta imagem aqui nós temos uma família viajando e aqui também, mas tem uma diferença. Nesta imagem aqui, a família está no aeroporto, estão viajando de carro. E aqui estão pela estrada, viajando de carro. O que você acha se eu fosse comparar essas duas imagens, não é? Qual que é o melhor? Qual é o mais confortável? Qual é o mais proveitoso? É esse ou esse, ok? Qual você escolheria? Então, eu trouxe essas duas imagens aqui para nós compararmos, mas não agora, daqui a pouco. Agora, olha só essas próximas duas imagens. Eu tenho aqui dois homens, né? Nós temos aqui... de um lado, nós temos um de camisa azul, que é mais alto, o outro mais baixo. Um é mais magro, o outro é mais gordinho. Então, eu posso usar essas duas pessoas para eu comparar, ok? Trago para vocês aqui outra imagem. Essa é difícil, porque eu tenho aqui a pupunha e eu tenho aqui o Tucumã. E aí, se você fosse comparar, eu posso falar que um é mais gostoso que o outro, um é mais carnudo que o outro. Então, eu vou pegar esses dois objetos aqui, essas duas frutas, no caso, perdão, e vou comparar, mas não agora. Outra decisão difícil, ok, que eu vou comparar aqui para vocês, seria o tambaqui, que nós temos deste lado, e a sardinha deste lado. Um é mais gostoso que o outro, um está mais frito do que o outro. Então, olhando para essas imagens que eu mostrei para vocês, eu posso pegar essas imagens e compará-las, ok? Eu vou comparar pessoas, objetos, animais, alimentos, e para nós compararmos alguma coisa, nós precisamos utilizar adjetivos. Em inglês nós falamos adjectives, ok? Vocês sabem o que são adjetivos? Se você não sabe, eu vou lhe falar agora. Olha só, os adjetivos, adjectives, são palavras que caracterizam o substantivo, seres, animais, objetos, alimentos, como vocês puderam observar aí nas imagens que eu mostrei. E esta caracterização pode expressar uma qualidade, um defeito, um estado ou uma condição. Quando nós estamos falando de adjetivos, lembra disso. Adjetivos fala de uma característica, ok? O adjetivo ele vai falar, ok? Algo sobre aquela coisa, sobre aquela fruta, sobre aquele alimento. Então, para isso que nós vamos usar os adjetivos, para dar característica, ok? Na língua inglesa, os adjetivos, os adjectives, eles são divididos em long adjectives e short adjectives, ou seja, os adjetivos longos e os adjetivos curtos, ok? E é muito simples de se usar. Cada um tem a sua regra. Vamos observar aqui alguns adjetivos. Olha só, eu tenho aqui short adjectives versus long adjectives, ok? Então eu tenho aqui, por exemplo, tall, tall e comfortable. Tall é um adjetivo curto, comfortable é um adjetivo longo. E olha só, tall significa alto e comfortable significa
confortável. Lembra que eu mostrei a imagem para vocês dos dois homens? Lembra da viagem? Já já nós vamos usar esses adjetivos. Eu tenho aqui o short adjective big e o long adjective delicious. Big significa grande e delicious significa delicioso. Continuando, eu tenho aqui o adjetivo short, que é um adjetivo curto, né? E o long adjective intelligent. E o short significa baixo e intelligent significa inteligente. Próximo par de adjetivos. O short adjective funny e o long adjective expensive. Funny significa engraçado e expensive significa caro, ok? Então, se vocês observarem, os short adjectives, eles vão ter aqui uma sílaba ou, em alguns casos, tem duas sílabas, ok? Já os adjetivos longos, eles têm 3 ou mais sílabas, ok? Professor, como é que eu vou saber eu não sei separar sílabas. A separação de sílabas na língua inglesa, ela é diferente da separação de sílabas da língua portuguesa, ok? Mas uma dica bem simples que eu dou para vocês é quantas vezes você abrir e fechar a sua boca é a quantidade de sílabas. Por exemplo, a palavra expensive. Expensive. Você abre e fecha a sua boca 3 vezes, ou seja, a palavra expensive tem 3 sílabas. A palavra comfortable, ok? Isso também tem 3 sílabas. Não é como no português, que eu falo comfortable, ok? Não. É de acordo com quando você abre e fecha a boca, beleza? Vamos voltar lá com os nossos adjetivos. Então, como vocês podem ver, né, que mostrei para vocês, aqui, delicious. Isso aqui tudo é uma sílaba só. Expensive. Aqui tem uma sílaba só, ok? Os adjetivos longos têm 3 ou mais sílabas. Vamos entrar agora no assunto que é comparativo, a forma comparativa, comparative form. Olha só, a forma comparativa é utilizada para comparar um objeto, um animal, uma pessoa, um grupo, etc., com o outro. Ou seja, para eu comparar, eu vou precisar de um objeto e um outro objeto, como vocês podem ver aqui na imagem, né? Eu vou precisar do tambaqui e eu vou precisar da sardinha, ok? Eu vou precisar do tucumã e da pupunha. Vou precisar de uma pessoa e de outra. Assim eu vou conseguir fazer o comparativo. Eu posso comparar também um grupo com outro grupo, ok? Eu não vou poder comparar um de um grupo. Não, isso aí é um outro assunto. Sempre o comparativo vai ser um com o outro, ok? Sempre dessa forma. Vamos olhar as nossas 4 imagens agora, que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, né? Nós temos aí a primeira imagem, né? A família viajando, 2 famílias, né? E aí, nós tínhamos lá o adjetivo comfortable, não é? Qual é o que é mais confortável? Eu tenho aqui essa pupunha ótima com café. E aqui eu tenho o tucumã, que também é muito bom com café, com farinha. As 2 pessoas e aqui os 2 peixes, ok? Vamos lá comparar? Para nós iniciarmos, vamos falar sobre os short adjectives, ok? Olha só essa frase aí, ó. Pedro is taller than João. Pedro is taller than João. Lembra que o adjetivo tall, ele é curto, né? E ele significa alto. Eu estou comparando aqui o Pedro e o João. Eu estou dizendo que o Pedro,
ele é mais alto que o João. Se eu for analisar a frase, é como se este ER aqui, ele fosse o mais na língua portuguesa. Ou seja, Pedro é mais alto que João. Ok? Esse than, ele pode ser traduzido como que. Então, Pedro é mais alto que João. Vamos ver um outro adjetivo? Agora é o adjetivo short, que é baixo. Lembra que esse ER aqui é como se fosse o nosso mais, ok? Marcos is shorter than Jessica. Ou seja, Marcos é mais baixo que Jéssica, ok? Olha só, outro exemplo com short adjective. Amazonas is bigger than Pará. Amazonas is bigger than Pará. Big é o adjetivo grande, ok? Mas lembra, não existe mais grande, ok? Isso aí não é mais maior, mais grande, isso aí não existe, ok? Eu falo, o Amazonas é maior, ok? Bigger than Pará. O Amazonas é maior que o Pará em território, ok? Outro adjetivo curto que nós vimos foi o adjetivo funny. Funny. Tirulipa is funnier than Tiririca. São dois comediantes aqui, né? Só que um é mais, essa parte aqui é como se fosse o nosso mais, é mais engraçado que Tiririca, ok? O Tirulipa é mais engraçado que o Tiririca. Bom, vocês puderam observar aí que os adjetivos, né, eles sofrem algumas mudanças, ok? Quando eu estou falando de short adjectives, nós vamos sofrer algumas mudanças. Mas por que ocorre esta mudança? Ela é muito importante, ok? É o que nós vamos analisar agora. Olha só. Para os short adjectives, os adjetivos curtos. Para os adjetivos curtos, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o adjetivo e, na sequência, colocar o ER e depois a palavra than. Lembra que esse ER é como se fosse o nosso, em português, mais, ok? E o than é como se fosse no nosso português, que. Beleza? E aí eu tenho aqui, ó, o adjetivo smart. Smart significa esperto, inteligente, ok? E aí eu tenho a frase, Carlos is smarter than James. Ou seja, o Carlos, ele é, olha aqui o R, ó, o que significa? Mais. Carlos, ele é mais esperto que James, ok? Continuando, nós temos aqui o próximo exemplo, ó. Small. Small. Small significa pequeno. O ER, como eu falei para vocês, é como se fosse o nosso mais. Só que, se eu estou comparando, eu não posso falar mais pequeno, né? Não posso falar, é errado em português. Em português a gente fala que é menor. Assim como o grande, eu não posso falar mais grande, mais maior, não existe. A mesma coisa para o pequeno. Então eu falo aqui, a minha casa, my house is smaller than your house. A minha casa, ela é menor que a sua casa. Então lembra, para os adjetivos curtos, ok? Nos adjetivos curtos, nós vamos utilizar o adjetivo e logo após o adjetivo nós acrescentamos o ER e depois o than. Taller than, bigger than, smarter than e assim em diante. Vamos para uma próxima regra.
Os short adjectives. Agora vai mudar um pouquinho. Nós temos aqui o adjetivo mais CVC, ER, mais ER e o then. O que é esse CVC? Esse CVC significa consonant, consoante, vowel, que é vogal, consoante. Ou seja, CVC. Consoante, vogal, consoante. A gente sempre vai falar de trás para frente. O adjetivo hot, que é do nosso primeiro exemplo, aqui, Manaus is hotter than Tefé. O adjetivo hot, ele termina em consoante, vogal, consoante. Se ele termina em consoante, vogal, consoante, eu preciso acrescentar outro T antes de colocar o ER, ok? Por isso que no nosso exemplo vai ficar, ó, Manaus is hotter than Tefé. Ou seja, Manaus é mais quente que Tefé. Até porque Tefé tem mais árvores, né, do que Manaus. Dá para esfriar um pouquinho mais. Pedro is fatter than Mike. Eu tenho o adjetivo fat, que é gordinho. Fat termina em consoante, vogal, consoante. Então, se termina em consoante, vogal, consoante, eu preciso colocar outro T aqui para poder depois colocar o ER. Eu sempre vou duplicar a última. Pedro is fatter. Ele é mais gordinho que o Mike. Teacher, eu sempre tenho que colocar o T. Não, a gente vai dobrar a última, ok? Eu dei o exemplo para vocês sobre Amazonas e Pará. E eu falei o adjetivo big, ok? Não sei se vocês observaram, mas o nosso exemplo, ele estava com 2 Gs. Quando ele falava Amazonas is bigger than Pará. Ok? Vamos lá, continuando para a nossa próxima regra. Ainda aí, falando sobre os short adjectives. Nessa próxima regra, nós temos aí, ó, adjective mais IER mais then. Quando que isso vai acontecer, teacher? Quando o adjetivo ele terminar em Y. Por exemplo, aqui eu tenho 2 adjetivos. Um é o happy, que é feliz, e o outro é healthy, que é saudável, ok? São 2 adjetivos que eles terminam em Y. No nosso exemplo anterior, eu utilizei o adjetivo funny, ok? Que também termina em Y. Então, o que vai acontecer quando esse adjetivo ele terminar em Y? Olha só, nós temos que eliminar o Y, ok? E depois acrescentar o IER. IER, IER. Então, quando ele termina em Y, a gente vai tirar esse Y e colocar IER. Esses adjetivos aqui, eles têm 2 sílabas. Eu vou dar um exemplo para vocês com o adjetivo de uma sílaba, que é o adjetivo dry. Dry significa seco, ok? Seco. Se eu quero falar que está mais seco, por exemplo, eu fritei um bife hoje e fritei um bife e vou fritar um bife amanhã. Aí amanhã eu falo, o meu bife de hoje ele está mais seco do que o de ontem. Ou seja, eu tenho que tirar o Y para botar o IER, que aí eu vou falar drier, ok? Vamos aqui para os 2 exemplos. Nós temos aí, Julia is happier than her mom. Julia is happier than her mom.
Como eu falei anteriormente, o adjetivo happy termina em Y, então eu retirei o Y para acrescentar o IER. E vocês podem observar que o then ele sempre vai continuar, ok? Olha aí nos dois exemplos. Ou seja, Júlia é mais feliz ou está mais feliz do que a sua mãe. E o segundo exemplo, fish is healthier than French fries. Healthy, remember? O adjetivo healthy aqui é saudável. Ou seja, o peixe, né? Fish é mais saudável que French fries, que são as batatas fritas. Ok? Fish is healthier than French fries. Então, nós vimos aí que para os short adjectives, o que vai acontecer nos short adjectives? Nós vamos acrescentar o ER após esse adjetivo, ok? ER após o adjetivo. Porém, se ele termina em consoante e vogal consoante, nós temos que duplicar a última consoante, ok? E acrescentar o ER e o then. Se o adjetivo terminar em Y, o que eu faço? Eu retiro o Y e acrescento o I, E, R e o then. Essas foram as regras dos adjetivos curtos. E agora nós vamos observar aqui alguns exemplos sobre os long adjectives, que são os adjetivos longos. Vamos lá comparar. Traveling by plane is more comfortable than traveling by car. Eu já viajei das duas formas, né? Que é viajar de avião, traveling by plane, e já viajei de carro também, traveling by car. Aí eu posso comparar. E eu falo aqui que traveling by plane, que é viajar de avião, é mais. Esse more é o mais. É mais confortável que. Ok? Mais confortável que. More comfortable than traveling by car. Há pessoas que digam que traveling by car is more comfortable than traveling by plane. Tem gente que pensa ao contrário, ok? Então, vocês podem observar que quando eu estou falando de long adjectives, eu vou usar aí o more, o adjetivo e o then. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quando estava preparando isso aqui para vocês, eu fiquei muito em dúvida, mas consegui chegar a uma conclusão de que Tucumã is more delicious than pupunha. Eu tenho aqui, ó, Tucumã é mais delicioso que pupunha. More delicious than. More delicious than. More, aqui eu tenho o adjetivo e o than. Lembra que para o curto eu não vou usar esse more aqui, né? Lembra que para o curto eu vou, por exemplo, eu vou pegar aqui o adjetivo tall. O curto eu vou acrescentar o ER. Percebam a diferença. Agora nós estamos falando do longo. Tucumã is more delicious than pupunha. Vamos para o próximo exemplo. Pedro is more intelligent than Antônio. Eu tenho aqui o adjetivo inteligente, ok? Tem o adjetivo inteligente. E aí eu falo que Pedro é mais inteligente que Antônio. Mais que, ok? E o adjetivo aqui entre eles. Próximo exemplo. Tambaqui is more expensive than sardinha. Eu tenho agora o adjetivo expensive, ok? Que é caro. Eu falo, tambaqui ele é mais caro que sardinha. E se fosse o adjetivo delicious, ok? E aí, se fosse o adjetivo delicious, qual que é mais gostoso, mais delicioso? Tambaqui ou sardinha? Se você acha que é tambaqui, você falaria tambaqui is more
delicious than sardinha. Mas se você acha que é a sardinha, você fala sardinha is more delicious than tambaqui. Se bem que a sardinha, quando ela está fritinha, não sobra nem a espinha. Vamos agora ver como que funciona a regra. Olha só, long adjectives. Para os long adjectives, não tem mistério, ok? Não tem mistério. A gente vai usar o more, mais o adjetivo e depois o than. O more significa, como eu falei para vocês, significa mais, ok? E o than significa que. E coloca o adjetivo no meio. Amazonas is more beautiful than Rio de Janeiro. Amazonas is more beautiful than Rio de Janeiro. Ou seja, o Amazonas ele é mais bonito que o Rio de Janeiro, ok? E como vocês podem observar aqui, ó, mais um exemplo com long adjectives. Eu tenho aqui o meu amigo Bruno, ok? E o exemplo, ó, Teacher Bragança, eu, ok? Is more handsome. Handsome significa bonito, ok? Só que é utilizado apenas para homens, ok? Teacher Bragança is more handsome than Bruno. Tem gente que discorda, mas eu não discordo. Continuando. Long adjectives, utilizando more than. Nós temos aí, ó, dois animais. Lions are more fearless than wolves. Lions are more fearless than wolves. Aqui eu tenho o adjetivo fearless. Fearless é que não sente medo. Os leões, eles não sentem medo. Os lobos até que sentem um pouquinho de medo, mas em geral eles não sentem muito medo não. Só que se eu for comparar, os leões, né, eles são mais... não tem uma palavra assim para traduzir ao pé da letra, essa fearless, ok? Mas eles são animais que eles não têm tanto medo quanto, né, os lobos, ok? Então eu uso more, adjetivo e o than. Próximo exemplo. Nós temos aqui dois esportes, MMA e Judo. Qual é o mais agressivo? More aggressive. Olha só, MMA, que significa Mixed Martial Arts, is more aggressive than Judo. O MMA é mais agressivo que o judô. E agora vamos falar sobre special adjectives. Alguns adjetivos, eles são irregulares, como vocês podem ver aí o good, o bad e o far. O adjetivo good, a gente vai falar better, que é o adjetivo bom. Eu não posso falar mais bom, aí eu falo melhor. Eu não posso falar mais melhor também, pelo amor de Deus. Bad é ruim. E o worse than é pior que. Eu não posso falar mais pior, ok? Ou mais ruim, não. E far é distante. Eu posso falar farther than. Tem uma outra forma que não é muito usada, que é o further than. Ok? Que é a mesma coisa. Agora vamos para alguns exemplos aqui. Trago para vocês dois times do Amazonas, Manaus FC e Amazonas FC. Manaus FC is better than Amazonas FC. Ou seja, o Manaus Futebol Clube é melhor que o Amazonas Futebol Clube. Para não ter briga, Flamengo is worse than Fluminense. Flamengo é pior que o Fluminense. Lembre que não existe mais pior, ok? Se eu estou em Manaus, eu posso fazer essa comparação. Manacapuru is farther than Iranduba. Manacapuru é mais longe que Iranduba. Bom, gente, muita coisa aí para vocês digerirem. Lembra aí, short adjectives, long adjectives. Para os adjetivos curtos, nós acrescentamos ER. Se terminar em consoante, vogal, consoante, a gente duplica a última.
Se terminar em Y, IER. E os adjetivos longos, more, adjetivo, than. E os adjetivos especiais, que são os irregulares, é good, bad e far, que é better than, worse than e farther than. E pode ser também further than. Beleza? Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a aula e até mais. Bye, bye!